é a vantagem da blefaroplastia a laser comparando com a tradicional? Sou o Dr. André Colaneri, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quem me conhece sabe que eu gosto de tecnologia. Tecnologia sempre ajuda. E na cirurgia plástica está intimamente relacionada. Logicamente, o laser ele é muito usado em vários tipos de tecnologia de cirurgia plástica. E cada laser é específico para um tipo de cirurgia. Ou seja, o laser que é usado na blefaroplastia não é o mesmo laser da lipoaspiração. Ele tem um foco de um certo tipo de tecido para obter um resultado. Então, na blefaroplastia, a gente usa o laser para duas coisas. A primeira é usar para cortar a pele. Em vez de usar o bisturi com lâmina, a gente usa o laser. Qual é a vantagem disso? O laser ele corta cauterizando. Então, quando ele vai queimando os vasinhos, o sangramento é menor. Se o sangramento é menor, muitas vezes o inchaço acaba sendo menor também. Não quer dizer que não possa ter inchaço e também não possa ter roxidão, porque antes de tudo isso a gente precisa anestesiar. Eu faço a cirurgia com anestesia local, muitas vezes com sedação. Então, só de pegar uma agulhinha fininha, colocar na pele, às vezes dá um roxinho. Então não quer dizer que usou laser que não vai ter nenhuma roxidão, mas o sangramento do corte certamente é menor. Você também pode usar o laser de uma outra forma, que é o laser como peeling. Seria o mesmo laser, muda a ponteira, então em vez de usar uma ponteira que corta, ela vai fazer a ponteira fracionada, que é aquele peeling a laser. E a gente usa para melhorar a qualidade da pele. Por quê? Na blefaroplastia, que é a cirurgia plástica das pálpebras, a gente corrige a flacidez, o excesso de pele e o excesso daquelas bolsinhas de gordura, que dá aquele aspecto cansado, abatido, flácido. Isso ajuda bastante reduzindo esse excesso, mas a pele que está ali continua a mesma. Então a matéria-prima que você está trabalhando continua a mesma e com o tempo ela vai ficando mais fina a pele. E a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo. Por isso que é a primeira a envelhecer. Então já pelos 30 anos, 35 anos já começa a ter uma dobrinha, uma flacidez, aquele aspecto de cansado. E a pele da pálpebra, ela envelhece antes da pele facial. Então aquele cansaço do olho chega antes do resto da flacidez da face. Por isso que é comum fazer a cirurgia da pálpebra antes da face, mas não é comum fazer a face sem a pálpebra. Então, se o paciente está operando um lifting facial, ele já tem a pálpebra envelhecida, porque ela veio antes. Então, se corrige junto. Agora, um paciente que tem uma flacidez de pálpebra, mas não tem de face, pode fazer a correção apenas da pálpebra. Voltando ao que a gente estava falando, a pele continua fina. Então, mesmo tirando o excesso de pele, tirando a bolsinha de gordura, a matéria-prima continua fina. Então a gente pode fazer um peeling com o mesmo laser, muda a ponteira e ele vai fazer furinhos separados. O que é isso? Ele está machucando a pele. Aquele machucado vai virar uma crosta pequenininha, bem fininha. Essa crosta vai cair e ficou um buraco na pele, microscópico, que não dá para ver. Esse buraco vai ser preenchido por cicatriz interna, que é colágeno. Então, são estacas de colágeno dentro da pele. Isso faz com que a pele engrosse, isso faz que a pele melhore a elasticidade, isso faz que a pele fique mais grossa. E um elástico mais grosso, além de menos flacidez, é um elástico que vai ficar mais tempo, Você está rejuvenescendo, está devolvendo aquele colágeno que com a idade a gente perde, Então, por que tem envelhecimento? Porque a pele vai afinando, vai perdendo elasticidade, vai perdendo colágeno e, logicamente, vai ficando mais flácida. Então, se você consegue recuperar isso, você está rejuvenescendo. Então, é muito interessante associar o laser desses dois segmentos, Dessas duas funções, para cortar, sangrar menos e para você melhorar também a qualidade da pele. A cirurgia é realizada geralmente com anestesia local e sedação, alta no mesmo dia, se opera de manhã pode ir embora à tarde. Trabalho de escritório, muitas vezes depois de 3, 4 dias é possível, lógico, está um pouquinho inchado, pode estar um pouquinho roxo, esse roxo pode ficar em torno de 10 a 14 dias, às vezes mais, às vezes menos, mas não é uma cirurgia que costuma doer, É uma cirurgia que costuma ter uma boa recuperação. Eu já fiz a minha, eu operei na sexta, trabalhei terça-feira.
né? Tava no consultório atendendo. Lógico, um pouquinho roxinho e tal, mas tudo bem, eu operei, não tem problema nenhum. Então quem pode trabalhar sem contato com o público, é possível trabalhar depois de 3 e 4 dias, que os pontinhos a gente tira em torno de 4 dias a 7 dias, dependendo do caso. Mas é possível trabalhar computador, telefone. Agora, quem tem contato com o público, que não pode ter nenhuma marca no rosto, aí precisa esperar um pouquinho mais, talvez uns 14 dias, né, para estar mais desinchado, menos roxinho. É uma cirurgia muito segura, anestesia local e sedação, porte pequeno, em torno de 2 horas, né, a pálpebra superior e a inferior. Se fizer a pálpebra só inferior, só superior, em torno de 1 hora. A pálpebra inferior, eu faço uma técnica que a gente descola abaixo do músculo, trata as bolsinhas de gordura, né, que dão aquele aspecto abaulado, e eu pego o pontinho no músculo aqui e dou no osso. Então isso faz o quê? Ele suspende a pálpebra inferior como se fosse um varal. Isso, além de deixar mais plano, diminuir esse sulco aqui, que fica um buraquinho, aquele aspecto de cansado, abaulado, quando você estica ele fica mais plano, dá uma rejuvenescida, também diminui o risco daquele olho caído, né? Porque você está dando um suporte aqui, né? E isso daí é para sempre. Outra coisa interessante que eu gosto de fazer, então pegar aquela gordurinha que a gente pega, em vez de jogar fora, eu faço um enxerto aqui no sulco nageniano, no bigode chinês, porque tem um buraquinho que a gente vai envelhecendo e aquela gordura é uma gordura que não é líquida, ela é sólida, então ela dura muito tempo, né? E é do próprio corpo, ela não vai ter rejeição. Então é um preenchimento definitivo que o paciente ganha, porque em vez de jogar aquilo a gente aproveita, né? Então dá um plus na cirurgia, né? Também é tranquilo, fica um cortezinho minúsculo aqui, dificílimo de ver, que é uma região que cicatriza muito bem, e na dobrinha aqui do nariz bastante escondida. Então é uma cirurgia de pequeno porte, uma cirurgia de rápida recuperação, é uma cirurgia que pode ser associada a outros tipos de cirurgia, muito comumente ou cirurgias faciais, como o próprio lifting facial ou otoplastia, ou prótese de mama, abdominoplastia, lipoaspiração. Então é uma cirurgia de pequeno porte, tranquila. Logicamente, toda cirurgia pode ter complicações, são muito raras, por isso tem que procurar um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com boa experiência, com boa formação, para que tenha uma recuperação melhor, uma técnica mais adequada. A ideia é sempre ter um resultado natural, né? Para quem vê o paciente depois fala, nossa, como você está bem, não parece a idade que você tem, mas não há nada de estigma de cirurgia, inclusive o olho não muda. Tá? Continua igual, a gente só tira o excesso. Eu costumo falar que eu mexo na moldura, eu não mexo no quadro, né? Então o olho continua igual, a gente vai tirar aquilo que está incomodando em volta, que é o excesso de pele, que é a flacidez que cai por cima, muitas vezes atrapalha até a visão, o campo de visão, né? Que começa a cair aquela cortina na frente. E a pálpebra é a cortina dos olhos, ou seja, você precisa ter um pouco de tecido para fechar o olho. Imagina a persiana que você sobe lá, tem uma rugosidade em cima. Se você tirar todo o tecido, a persiana não fecha mais. Então precisa ter um pouquinho de sobra para que ela feche o olho. Então o resultado natural não é o que se tira demais, porque pode dar problema de não fechar o olho. A gente faz um teste antes, então depois de fazer o desenho, a marcação, eu dou um pontinho ali para ver se com aquele tecido que ficou para dentro o paciente consegue fechar o olho. Se conseguir fechar o olho, quer dizer que o tecido que está dentro não está fazendo falta e a gente pode tirar com segurança. Então é isso. A gente sempre tenta o melhor resultado possível, o mais natural possível, com melhor tecnologia, para que tenha uma recuperação mais adequada e o paciente fique mais satisfeito. Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente direto pelo e-mail dr.andrecolaneri@cirurgiaestetica.com.br. Convido vocês a ver o site cirurgiaestetica.com.br, que tem vários vídeos, várias informações sobre blefaroplastia e outras cirurgias estéticas. Pode seguir a gente no Instagram, @dr.andrecolaneri, também é um ótimo canal para mandar um direct, entrar em contato com a gente e tirar algumas dúvidas. E eu estou sempre à disposição, inclusive caso tenha alguns temas que queiram sugerir, a gente está à disposição. Aguardo vocês lá.